Comunique-se. Quanta dor e quanta privação, meus sonhos a serem conquistados, tão perto e tão distante. Quanta solidão senti, quanto esforço e quanto suor, tantos dias e tantas noites escalando muralhas para conquistar a fortaleza. De tão alto caí, tão fácil e tão difícil. Quantas trilhas e caminhos tortuosos enfrentei, quão longe eu caminhei. Quantas lutas e quantos embates, meus gigantes, e quantos gigantes me desafiaram, quanto me machuquei. Porém, num dia lúcido e claro, sonhos, muralhas, caminhos, gigantes, tudo estava sob o meu controle, sob a minha voz e sob as minhas palavras. Quantas palavras e quanto poder! Meu destino esculpido pelo artesão, pintado pelo artista, um encontro marcado. Paul Wordestein. Esse poema retrata o dilema do humano nas suas buscas. Normalmente, é preciso tanto esforço para conquistar sonhos e há tanta dificuldade para resolver problemas que muitas pessoas param no meio do caminho e desistem do melhor da vida. Aqui eu o convido a se comunicar. Contudo, meu convite não é para você comunicar qualquer coisa e de qualquer jeito, mas sim comunicar a perfeita linguagem e com ela reprogramar sua mente para uma vida abundante. Cada vez mais, cientistas mostram que existe grande poder não apenas nas palavras ditas, como também na própria estrutura linguística. Como criador do método CIS e do coaching integral sistêmico, tenho visto e ouvido depoimentos fantásticos de transformações rápidas e profundas, e muitas delas apenas pela mudança da estrutura linguística. As palavras e suas estruturas são ferramentas, armas poderosas 100% disponíveis a qualquer um que esteja disposto a usá-las. O que você vai aprender neste capítulo é uma completa e profunda reprogramação de suas crenças através unicamente de uma nova maneira de se comunicar interna e externamente, verbal e não verbalmente. E quando falo de reprogramação de crenças, eu me refiro a novas sinapses neurais, novos programas mentais, um novo estilo de vida e conexão humana. E o resultado dessa nova forma de comunicar é a abundância financeira, a abundância familiar, saúde física e muito mais. Você está preparado para voar sobre as muralhas? Está pronto para vencer pacificamente os gigantes que o desafiam? Quer trilhar caminhos seguros e vitoriosos? Está disposto a pintar sua nova vida como um artista que pinta uma linda obra de arte? Se a resposta for sim, venha comigo. Vamos começar por definir o que é linguagem. Linguagem é o meio pelo qual exprimimos nossas ideias, nossos sentimentos, nossas vontades a nós mesmos e a outras pessoas. É através da linguagem que nos comunicamos conosco e com os outros. Contudo, se a linguagem não é eficiente, a comunicação pode não ser efetiva. Provavelmente você já testemunhou pessoas com dificuldade de expressar o que querem comunicar. À medida que elas aprimoram sua linguagem, seja escrita, falada ou por sinais, elas conseguem mais eficientemente passar suas mensagens para outras pessoas. É com esse objetivo que existem regras bem claras para cada uma das 7.000 línguas faladas na Terra. Certamente eu não estou aqui para lhe ensinar gramática, redação e outros fundamentos da língua portuguesa. Meu objetivo é ensiná-lo a se comunicar para fora e para as outras pessoas neurologicamente, como também ensiná-lo uma linguagem neurológica para que, com ela, você possa ter uma comunicação efetiva com você mesmo e com sua mente. E se assim for, você conseguirá comunicar ao mundo, a si mesmo e também emitir o comando perfeito que seu cérebro entenderá e prontamente obedecerá. O que estou dizendo é que podemos reprogramar nossa mente e mudar de forma rápida e drástica nossa vida através da nossa linguagem. Vamos agora entrar no mundo da comunicação. Comunicação verbal. Começo meu seminário falando que palavras são como setas que não voltam depois de ser lançadas. Ou seja, falou, tá falado. Essa expressão comum na década de 1970 se tornou uma verdade mística para os autores da autoajuda na década de 1980, que pela observação e pelo empirismo atestavam o poder da palavra.
Na década de 1990, a programação neurolinguística, através de John Greenlee e Richard Bandler, apoderou-se do conceito. A palavra estrutura a realidade. Contudo, desde a década de 2000, inúmeros cientistas buscam provar por meios científicos o poder das palavras. Um deles é o Dr. Masaru Emoto, da Universidade de Yokohama, onde ele mostra que, por meio de emoções, produzidas principalmente pelas palavras faladas, a estrutura molecular da água foi alterada. Ele conseguiu mostrar seu ponto de vista congelando a água e observando-a em microscópio de fundo negro. Quando se emitiam boas palavras ou se comunicavam coisas positivas para a água, os cristais de gelo se apresentavam firmes e belos. No entanto, quando se emitiam palavras negativas, acusadoras e grosseiras, os cristais da água congelada se tornavam disformes e escureciam. O que o Dr. Masaru nos mostra é que toda e qualquer palavra pensada, mas sobretudo proferida, traz em si um poder de alterar a realidade e até a matéria. A verdade é que a palavra dita tem um poder atômico, ou seja, tem poder sobre a matéria independentemente da intenção do que foi comunicado. Religiões milenares como o hinduísmo, budismo, judaísmo e outras são unânimes em ratificar o poder transcendente das palavras. A mesma ideia se percebe cada vez mais também nos meios científico e acadêmico, como na física quântica, na psicologia, na neuropsiquiatria e na própria medicina moderna. Todas concordam que as emoções derivadas de nossa comunicação são decisivas na saúde física e emocional, como também definidoras até dos acontecimentos supostamente aleatórios. Vamos, com a mente aberta, analisar um texto religioso escrito há mais de 5.000 anos. No princípio criou Deus o céu e a terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e assim foi. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. O interessante nesse texto do livro de Gênesis, capítulo 1, é que para cada coisa que Deus criou, ele primeiramente emitiu um comando verbal para trazer à existência o que não existia. Ele usou o poder da palavra para criar, ele não apenas pensou, ele não apenas quis, como também não usou a força da intenção. Ele usou o poder da palavra para criar. Haja luz, e houve. Esse poder de criar e alterar drasticamente a realidade também está em pessoas comuns, independentemente de idade, grau de instrução, poder aquisitivo. O poder está inalienavelmente dentro de todos os seres humanos. A questão é que, enquanto algumas pessoas usam o poder contido nas palavras para destruir, outras usam a palavra para construir. Contudo, a maioria usa as palavras para se manter num mundo de mediocridade e impotência diante da vida, de seus desafios e possibilidades. Lembrando de casos em que presenciei o poder da palavra, cito o de um conhecido que quase todos os dias dizia despretensiosamente para sua esposa: eu sei que quando você se formar, você vai me deixar. Eu sei. O objetivo dele era ouvir de sua esposa algo bonito, amoroso, uma declaração de amor. Mas o fato é que 2 meses antes da formatura, ela o deixou. Outro caso que presenciei foi o do senhor aficionado por violência, ao ponto de encadernar todos os recortes de jornais com cenas de violência. Tal era o foco na violência
que ele criou um blog sobre o assunto com informações completas sobre cada área da cidade e os crimes ocorridos em cada local. Ele tinha a cidade mapeada e, em muitos casos, sabia até quem era o traficante da área e sua ficha criminal. Ele, já aposentado, tinha apenas uma fala e um pensamento: violência urbana. O resultado de sua obsessão e suas palavras você pode até imaginar. A foto dele, assassinado brutalmente em uma tentativa de assalto, foi parar na primeira página de todos os jornais da cidade. Será que foi coincidência ele atrair e produzir a violência sobre si? Será que foi coincidência a esposa deixar o marido justamente no semestre da sua formatura? Da mesma maneira, conheci um jovem empresário que, por brincadeira, encenou sua morte com o seguinte enredo: ao ir a uma localidade afastada para comprar o carro de um fazendeiro, este o matou covardemente e enterrou o corpo na propriedade, ficando com todo o dinheiro referente à compra do carro. Até aí tudo bem, afinal não passava de uma brincadeira de mau gosto. 2 dias depois ele reapareceu e a brincadeira foi revelada. Meses depois, seu primo e seu irmão novamente fizeram, ou melhor, falaram a mesma pegadinha, contando exatamente a mesma história. Depois do susto dos amigos e alguns poucos familiares mais distantes que acreditaram, ele ressurge dizendo que foi apenas mais uma brincadeira. Até que um dia ele não apareceu em casa. 2 dias de buscas e nada. Alguns acharam que era mais uma brincadeira. Outros procuraram o jovem em todos os lugares. Até que 2 meses depois do desaparecimento, a polícia achou o corpo dele enterrado em uma fazenda. O fazendeiro foi preso e confessou que anunciou a venda do carro para atrair um comprador, e quando o jovem chegou para comprar o automóvel, ele o matou, roubou o dinheiro e enterrou o corpo na propriedade. Mais uma vez eu lhe pergunto, será que toda a sequência de acontecimentos foi coincidência? Ou terá sido criada pelo próprio jovem através de suas palavras supostamente inocentes? Com esses 2 fortes casos reais, não quero dizer que as pessoas mereceram ser brutalmente assassinadas. Ninguém merece isso. Quero apenas deixar claro o nível de seriedade que as palavras têm. Segundo autores da física quântica, como Fritjof Capra, tudo é sistêmico, tudo está conectado. Assim, o que penso, falo e sinto cria uma realidade ao meu redor. Nós criamos a nossa realidade de acordo com aquilo que comunicamos para nós mesmos e para os outros. Não podemos perder isso de vista em nenhum momento de nossa vida. Em 1983, o programa Os Trapalhões exibiu um especial do quarteto. A história se passa em 2008, ou seja, 25 anos no futuro. No episódio, Zacarias e Mussum fazem o papel de seus próprios filhos. No enredo, os humoristas já teriam morrido e os filhos dos dois lhe prestam uma homenagem. Como se sabe, de fato, o Mussum e o Zacarias morreram. Contudo, as coincidências não param por aí. Como eles narram, o tio Didi e o tio Dedé tiveram uma briga tremenda e só voltaram a trabalhar juntos agora em 2008. E foi mais ou menos isso que aconteceu. São muitos detalhes mostrados no programa que, incrivelmente, vieram a acontecer anos depois na vida deles. Para assistir a esse filme e ver todas as profecias autorrealizáveis que foram ditas, basta acessar o site www.febracis.com.br/o poder da ação. Mais uma vez eu pergunto, foi coincidência ou criação? Foi o acaso ou foram as palavras ditas que se materializaram? Muitas pessoas vêm a mim e perguntam se suas palavras são adequadas. A minha resposta é muito simples. Primeiro é preciso entender que toda palavra é, na verdade, uma profecia autorrealizável. E não sou eu quem avalia se suas palavras são boas ou más, mas sim a vida que essas pessoas têm levado. Como assim? Essas pessoas costumam perguntar. Ora, seu casamento é igual às palavras que você diz sobre ele. Sua vida financeira é igual às suas palavras sobre ela. Seu lar e seu trabalho são iguais e proporcionais ao que sai de sua boca. E complemento. Acredite, sua vida é igual à média das palavras por você proferidas. Então, se você deseja saber se suas palavras são adequadas e benéficas, olhe para a vida que você tem levado e assim terá a resposta. E quanto a você? Qual a qualidade das palavras que profere? Vamos, através das PPS abaixo, fazer um levantamento da qualidade de suas palavras e analisar em qual das 3 categorias você se enquadra. Pessoas que constroem e prosperam, pessoas que estagnam no mar da mesmice e são impotentes diante das mudanças, ou na pior das categorias, aquelas que usam suas palavras para destruir tudo ao seu redor, incluindo a própria existência.
peço que responda as seguintes perguntas. Sinceramente, como você tem usado as suas palavras para construir, para destruir ou para manter sua vida do mesmo jeito? Em que áreas da sua vida você tem verdadeiramente amaldiçoado a si e sua vida? Em qual ocasião na sua vida você viu o poder da palavra se manifestar de forma poderosa? Quais palavras ou falas precisam ser eliminadas de sua vida com urgência? Um novo padrão linguístico. Padrão linguístico é a repetição sistemática do mesmo conjunto de palavras, frases e falas que dizemos audível e verbalmente, como também as falas e os pensamentos que mentalizamos como verdade sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos rodeia. Obviamente, cada indivíduo tem um padrão linguístico único que determina seus resultados e a qualidade de sua vida. Para mudar nosso padrão linguístico, temos inicialmente 2 desafios. O primeiro é cessar a torrente de falas negativas que impomos a nós mesmos. O segundo desafio é impedir que essas palavras negativas que já foram ditas e lançadas venham a aterrissar e acontecer em nossa vida, trazendo à existência o que eram apenas palavras. E para cessar a torrente de falas negativas que habitualmente lançamos sobre nós mesmos, precisamos entender que a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, falamos sobre as nossas crenças internas e convicções mais profundas. Por isso, vamos, por um lado, mudar nossas crenças e nossas convicções profundas. E na outra ponta, vamos mudar o padrão linguístico que não apenas reforça as crenças existentes, como também cria novas, dependendo do que e como se fala. Esse primeiro desafio consiste em, além de identificar o conjunto de frases amaldiçoadoras, também não mais repeti-las. O segundo desafio é substituir o padrão linguístico antigo por um novo padrão corrigido, aperfeiçoado e ultrapositivo. O exercício a seguir foi pensado para ajudá-la a conquistar um novo padrão linguístico. Assinale os padrões linguísticos negativos que mais se parecem com o que você fala ou pensa. Padrão linguístico negativo. Nada dá certo para mim. Tudo para mim é mais difícil. Nunca acabo o que começo. A vida não é fácil. Não aguento mais essa vida. Quero sumir, desaparecer. Homens não prestam. São todos farinha do mesmo saco. Mulheres são complicadas e difíceis de conviver. Dinheiro não dá em árvore. Vou enlouquecer. De que adianta viver? Não sou bom o suficiente. Não vou conseguir. Não vai dar certo. Ninguém me quer nem se importa comigo. Ninguém me respeita. Não adianta tentar. No final eu sempre perco. Ninguém me ama. Só estão comigo por interesse. Nunca vou ter sucesso. Não sou capaz de ser uma boa mãe. Não sou capaz de sustentar um lar em minha família. Sou doente e frágil. Sou depressivo. Sou pobre e limitado. Nunca vou realizar meus sonhos. Não vou conseguir pagar as contas. Essa crise vai quebrar minha empresa. Mulheres são infiéis. Nunca terei o meu negócio próprio. Minha família só me dá dor de cabeça. Passo 2. Relacione outros padrões linguísticos negativos que você fala ou pensa constantemente que não foram listados. Passo 3. Escolha os 10 padrões mais negativos e prejudiciais que destacou nos passos 1 e 2 e reescreva-os nas linhas a seguir. E nas linhas P, você deve escrever os prejuízos que tem obtido com cada um desses padrões linguísticos. Passo 4. Agora que identificou os 10 principais padrões linguísticos negativos e sabe os prejuízos que eles causam na sua vida, vamos conduzir o tratamento que não só anulará o que já foi dito e os resultados ruins, como também produzirá novas crenças e programações mentais capazes de mudar a sua existência. Exemplo: 1A. Não consigo ganhar dinheiro. 1B. Sim, eu consigo ganhar muito dinheiro. Sou próspero e farto. Repare que a linha A do exemplo é o padrão linguístico obtido no passo 1 e ou no passo 2. Já a linha B é o oposto ao que se vinha proferindo. É uma nova possibilidade, um novo padrão e certamente serão também novos os resultados. Não se preocupe se o oposto da linha A parece impossível ou irreal. Apenas escreva de acordo com a orientação. Passo 5. Agora vamos aplicar uma técnica chamada neuroassociação, que busca fazer com que o cérebro associe palavras negativas ao desprazer. É como dar um reforço negativo a cada comportamento linguístico negativo, até que a parte racional do cérebro
impeça a parte emocional de causar-lhe mais desconforto ao proferir inadvertidamente palavras de limitação. O método é bastante simples. Com um elástico no pulso, repita verbalmente os seus 5 piores padrões linguísticos. E a cada vez que você falar o padrão negativo, você deve esticar bem o elástico e soltar, de modo que sinta uma dor fina e intensa, porém inofensiva. Passo 6. Em um caderno, escreva cada novo e produtivo padrão linguístico pelo menos 50 vezes, até que seu cérebro, por estímulos repetitivos, substitua o padrão antigo pelo novo padrão linguístico. Então, se você tiver se dedicado e desenvolvido os 10 padrões produtivos, terá pela frente um super exercício. Serão 500 linhas de reprogramação de crenças. É importante que cada vez que você escrever um padrão, diga-o em voz alta pelo menos 4 vezes. E não se preocupe em acabar esse exercício em um dia ou uma semana. O importante é que você dedique, foque e atenção e vá até o fim. Passo 7. Depois de ter completado o passo 6, você ainda poderá cair na armadilha dos velhos hábitos e repetir as velhas falas verbal e mentalmente. Se isso acontecer, será de grande importância usar o elástico no pulso para fazer a neuroassociação imediatamente após a fala. Talvez você esteja preso à zona de conforto e pouco disposto a dedicar tempo e energia mental para cumprir os passos 5 e 6. Se esse é o seu caso, procure ver se neste momento não está criando historinhas para não realizar parte do tratamento. Historinhas de arrogância como: eu não preciso escrever 50 vezes isso. Ou não sou idiota para soltar um elástico no meu braço e sentir alguma dor. A quem pensa assim, vou só dizer uma frase que sempre repito em ocasiões como essa. Fica tranquilo, está tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Se você não quer cumprir esses passos, não tem problema. Porém, não acredite que terá todos os ganhos e as mudanças propostos. Não se engane achando que um hábito linguístico de muitos anos será substituído apenas pela conscientização intelectual. Você sabe o preço que já pagou pelos resultados produzidos por cada um desses padrões negativos. Problemas financeiros, divórcio, depressão, insucesso profissional, afastamento familiar. O que mais você terá de perder para sair de cima do grande tonel de madeira e fazer o que for necessário para mudar sua vida? Estilo linguístico. Você já entendeu que qualquer palavra emitida tem um poder capaz de mudar tudo ao seu redor. Você também entendeu o que é padrão linguístico. Agora vamos entrar em outro tema: estilo linguístico ou estilo comportamental linguístico. Estilo linguístico é a manifestação linguística de todo um conjunto de atitudes e comportamentos manifestos pelas palavras ditas. É a maneira pela qual o indivíduo mostra e reforça quem é, como pensa e no que acredita. Tal qual o padrão linguístico, o estilo linguístico é a representação verbal da identidade do indivíduo. E quando falamos de mudança, podemos e devemos começá-la pela estrutura linguística, porque ela invariavelmente tem o poder de programar a mente, seja reforçando a atual identidade, seja trazendo uma nova programação ou crenças mentais. De forma mais simples, podemos mudar nossas crenças pela repetição de novos padrões e estilos linguísticos. Quanto mais emocionalmente intensos e repetidos forem os novos padrões e estilos, mais rápida e profundamente serão instaladas as novas crenças. Cada pessoa tem uma combinação de estilos linguísticos diferentes e resultados também diferentes e proporcionais aos seus estilos. Contudo, não importa qual tem sido seu estilo nem quais são seus resultados. Vamos experienciar agora 2 estilos linguísticos que funcionam como verdadeiras vacinas ou antídotos linguísticos: a gratidão e a perfeita linguagem. Ao adotar e usar esses 2 estilos linguísticos, você perceberá ganhos imediatos, não apenas na sua vida pessoal, como também na profissional e na financeira. Vamos a eles. Gratidão. A gratidão é um estilo linguístico poderoso e transformador que vem sendo cada vez mais estudado pela psicologia social e pela psicologia positiva. No coaching integral sistêmico, não só pesquisamos como também aprofundamos o uso e os benefícios da manifestação da gratidão em todas as suas formas.
Robert Emmons, psicólogo social e pesquisador da Universidade da Califórnia, vem há anos estudando os efeitos práticos nas pessoas que comunicam gratidão. Segundo sua pesquisa, pessoas que comunicam a gratidão possuem emoções mais positivas como alegria, entusiasmo, amor, felicidade e otimismo. E que essa prática protege essas pessoas de sentimentos negativos como inveja, ressentimentos, ganância e depressão. E ele continua sua afirmação mostrando que o indivíduo grato é capaz de lidar com mais eficácia com o estresse diário, sendo mais resiliente aos traumas e se recuperando mais depressa de doenças físicas. O que esse pesquisador nos mostra é que o padrão linguístico da gratidão é um verdadeiro antídoto emocional, capaz de mudar a vida da pessoa em todas as áreas. Segundo a ciência moderna que estuda o comportamento humano, a psicologia social, gratidão é uma emoção, disposição de ânimo, virtude moral, hábito, traço de personalidade, de se sentir grato, reconhecer motivos para ser grato e, sobretudo, comunicar gratidão em atos, palavras e ações. Como diz os pesquisadores Emmons e Michael, autores do livro The Psychology of Gratitude, a gratidão tem um papel fundamental na ativação do potencial e da performance humana, como também é impossível atingir um alto nível de felicidade sem tê-la como um estilo de vida. Contudo, as pesquisas não param por aí. Experimentos quantitativos e qualitativos, dos mais simples aos mais complexos, mostram sempre a mesma coisa. No livro Agradeça e Seja Feliz, Robert Emmons narra um experimento feito com Mick Culligan, no qual examinaram o impacto da prática de gratidão no bem-estar psicológico e físico das pessoas. Eles destinaram 13 tarefas aos participantes da pesquisa, que foram divididas em 3 grupos. As pessoas de um grupo foram incentivadas a sentir gratidão e as de outro a ser negativas e se queixar. Já o terceiro grupo foi mantido neutro. Com base neste último, os outros 2 grupos foram avaliados. Durante 10 semanas, os participantes escreveram um curto diário, onde descreviam em uma única frase 5 acontecimentos da semana anterior. O primeiro grupo deveria registrar fatos pelos quais eram gratos, enquanto o segundo grupo deveria descrever 5 aborrecimentos. Já o terceiro grupo, neutro, deveria apenas relatar 5 eventos ou circunstâncias que os haviam afetado. A esse grupo não foi dito para acentuar os aspectos positivos ou negativos das circunstâncias. No final do experimento, foram examinadas as diferenças entre os 3 grupos e em todos os resultados de bem-estar avaliados no início do estudo. Segundo a escala usada pelos pesquisadores, os participantes na condição de gratidão eram 25% mais felizes do que os outros. Além de serem mais felizes, as pessoas gratas apresentaram menos sintomas de doenças físicas e mais disposição para a prática de exercícios. Diante desse resultado, Emmons propõe que todos mantenham um diário da gratidão, no qual são catalogados acontecimentos que inspiram esse sentimento. O objetivo dessa atividade é que as pessoas adquiram o hábito de ficar atentas às coisas boas do cotidiano. Pessoas verdadeiramente gratas são muito mais prósperas em todas as áreas. A tabela abaixo mostra o resultado comparativo de pessoas com um estilo linguístico de gratidão e o estilo linguístico contrário. Estilo de gratidão: feliz, otimista, doador, dócil, honra, possui fé, ampara, ama, retribui, esperançoso, possui. Estilo de não gratidão: infeliz, pessimista, retentor, hostil, acusa, incrédulo, abandona, maltrata, toma, desesperançoso, não possui ou perde. Lembre-se de que você não é quem diz ser, como também não é quem gostaria de ser. Nem mesmo é o que outras pessoas dizem que você é. De fato, você é seus comportamentos e seus resultados. Vejo muitas pessoas que dizem ser extremamente gratas. Contudo, na maioria das vezes, se formos observar mais de perto, veremos que é mentira ou auto-engano. Basta olhar para essas pessoas e que veremos que tanto os seus resultados como seus comportamentos estão muito distantes de alguém verdadeiramente grato. Eu perguntaria para elas: você comunica gratidão como estilo de vida em atos, palavras e ações? Se a resposta for sim, então pediria que ela me mostrasse os resultados de uma vida grata. Ela teria de me mostrar fé, otimismo, felicidade, prosperidade, honra, saúde, entusiasmo, doação, amparo. E certamente eu não poderia ver depressão, pessimismo, hostilidade, inveja, ganância, ressentimento, como também não seria coerente ela viver com limitação financeira,
insucesso profissional, isolamento social e etc. O que quer é que você possa se analisar com verdade e lucidez e assim mudar seu estilo de comunicação, tornando-se realmente grato em atos, palavras e ações. Olhando para os seus resultados e para o seu estilo linguístico, quanto você compreende os motivos para ser grato e dessa forma expressar gratidão como estilo de vida. Responda a esta pergunta com uma nota de 0 a 10 para cada um dos fundamentos que compõem uma pessoa grata. Sentir-se emocionalmente grato. Nota. Perceber tantos motivos para ser grato. Nota. Comunicar gratidão em atos, palavras e ações. Nota. O que o impede de ser uma pessoa completamente grata? Se comunicar gratidão é algo tão poderoso que interfere positivamente, desde a vida financeira até a saúde e as emoções, o que o impede de se tornar uma pessoa completamente grata e ter resultados antes inimagináveis? É certo que existem fatores que impedem a comunicação da perfeita linguagem. A seguir vou enumerar o que costuma sabotar nossa capacidade de perceber, sentir e expressar gratidão plenamente. 1. Sentimento de inferioridade extrema. Pessoas com alto grau de sentimento de inferioridade acreditam que o mundo e todas as pessoas à sua volta sempre lhe devem algo. Afinal, o mundo e as pessoas são tão maiores, tão melhores, mais capazes e mais sortudas do que ela. Por mais que essa pessoa receba ajuda, ela não será capaz de perceber o esforço da outra parte, nem os benefícios do que recebeu, pois continua se vendo muitíssimo inferior a tudo e a todos. Assim, pensamento típico desse tipo de pessoa quando recebe algo é: não fez mais do que sua obrigação. Afinal, você tem tanto e eu tão pouco. E finaliza com: deu foi pouco. Tinha de dar mais e não dá porque é miserável. Segundo, autossuficiência e arrogância. Pessoa com essa característica teme a agradecer algo que recebeu e se mostrar frágil e dependente. Por isso, ela tenta ao máximo não precisar de ajuda. E quando recebe, conta algum tipo de historinha para que ninguém perceba que foi ajudada. Dessa forma, o pensamento típico dessa pessoa sobre gratidão é: fez porque quis, eu não pedi nem precisava. Terceiro, narcisismo e autoimagem distorcida. Nesse padrão, a dificuldade em agradecer se deve ao fato de que, se essa pessoa receber, aceitar ou reconhecer que foi ajudada, sentirá que sua imagem projetada de beleza e capacidade será abalada, como se seu disfarce caísse e todos vissem de fato quem ela é. Então, ela relutará em reconhecer que foi ajudada ou beneficiada por outra pessoa. O pensamento típico dessa pessoa em relação à gratidão é: eu não precisava de ajuda, ele fez isso para estar perto de mim. Neste caso, a pessoa julga ser tão boa que todas as contribuições que recebe não acontecem pelo fato de ela precisar de ajuda, mas porque os outros supostamente desejam sua presença. Ela não é grata, pois acredita ser tão maravilhosa que os outros é que deveriam agradecer o fato de tê-la por perto. Quarto, mágoas e ressentimentos intensos. Pessoas com essa característica se colocam como vítimas de alguém. Por isso estão sempre culpando seus supostos agressores por seus insucessos e suas derrotas. Assim, quando quem supostamente lhe fez mal tenta ajudar, ela recebe, porém cobra mais, dizendo: isso que você está me dando não cobre o mal que você me fez. Inveja e comparação. Presenciei um caso bem triste. Um pai, um profissional assalariado, prometeu à filha que, se ela passasse em uma faculdade pública, ele faria um grande esforço e lhe daria um carro de presente. Mesmo a garota passando apenas em uma faculdade particular, ele foi contra a opinião da esposa e lhe deu um carro popular 0 km. Quando ela chegou em casa, viu aquele carro popular com laço de fita vermelho com seu nome no para-brisa, olhou para o pai com cara de insatisfação e disse: legal. Virou as costas para o seu presente e entrou em casa. O pai foi atrás dela e perguntou: você não gostou, filha? Ao que ela respondeu: é um carro popular amarelo ovo. E novamente deu as costas para o pai. Em desespero e com lágrimas nos olhos, ele perguntou de novo: mas você não gostou? Ao que ela, com um tom de indiferença, respondeu: pai, a Miriam tem um Audi. A Carol ganhou um Corolla. A Julinha ganhou uma BMW. E eu ganhei um carro popular amarelo ovo. O pai não conseguiu segurar as lágrimas e tentou valorizar seu presente, dizendo: filha, elas são meninas ricas. Isso foi o melhor que pude fazer.
Eu nem podia pagar uma faculdade particular e estou agora pagando esse carro também. De forma fria, a filha agradeceu e entrou no quarto, enquanto o pai chorava a decepção de tanto esforço para tão pouco reconhecimento. A frase típica dessas pessoas é: o que o outro tem é melhor do que o meu, então por que agradecer? Dificuldade de mostrar os sentimentos. Dizer obrigado de forma genuína e verdadeira e não por educação é uma maneira de amar o próximo tanto quanto um afago, um elogio ou um beijo. Assim, é muito comum que pessoas com dificuldade afetiva não consigam dizer obrigado. Afinal, não conseguem também dizer eu te amo. A frase ou pensamento típico para essas pessoas é: besteira ficar agradecendo. Para que tudo isso? Ele sabe que sou grato. Depois de observar e entender o que impede muitas pessoas de adotar o estilo linguístico de gratidão e assim viver uma vida muito mais plena, peço que você se analise e pontue de 0 a 10 para cada um dos impedimentos abaixo que você julga que, de uma maneira ou outra, vem também o impedindo de ser uma pessoa mais grata. Sentimento de inferioridade extrema, autossuficiência e arrogância, narcisismo e autoimagem distorcida, mágoas e ressentimentos intensos, inveja e comparação, dificuldade de mostrar os sentimentos. Atenção! Muitas pessoas acreditam que são gratas por terem um estilo de comunicação sorridente e o hábito de sempre dizer obrigado a todos que de uma maneira ou outra lhes ajudaram. Contudo, precisamos estar muito atentos, pois é provável que esse padrão linguístico seja de educação e não de gratidão. Não posso lhe dizer em alguns minutos como ser rico, mas posso lhe dizer como se sentir rico. O que sei por experiência própria é que é muito melhor. Seja grato, esse é o único esquema totalmente confiável de enriquecimento rápido. Bem-estar. Para que possamos avançar e aprofundar o entendimento e a prática da gratidão, vamos identificar 5 motivos de gratidão para cada um dos 7 temas relacionados abaixo. E para cada motivo de gratidão, comece escrevendo: eu sou grato por. Perceba que a maturidade emocional aumenta à medida que conseguimos dar novos significados ao que nos acontece. Como na regra 10 por 90, e ser gratos até pelas dificuldades, pelas perdas e pelos dissabores. No exercício a seguir, você terá a oportunidade de exercitar a gratidão em momentos extremos, em que só vencedores e pessoas maduras conseguiriam ser gratas. Escreva nas linhas em branco 5 motivos para cada item. Grato pelo que tem, 5 motivos. Grato pelo que não tem, 5 motivos. Grato pelo que você é e faz, 5 motivos. Grato pelo que você ainda não é e ainda não faz, 5 motivos. Grato pelas coisas simples do dia a dia, 5 motivos. Grato pelas grandes conquistas, 5 motivos. Grato pelas dores e pelas perdas do passado que fizeram de você uma pessoa melhor, 5 motivos. O próximo passo é dar continuidade à comunicação e ao entendimento dos motivos de gratidão na sua vida. Escreva o nome de 3 pessoas a quem você é grato e o que elas fizeram por você. Nome é grato por. Nome é grato por. Nome é grato por. Escreva 3 coisas que só Deus poderia fazer por você e pelas quais você é grato. Escreva uma carta de 10 linhas para agradecer especificamente a alguém pelo que fez e que culminou em algo positivo na sua vida. Eu o convido a prosperar como nunca, ser feliz como nunca, e para isso basta você comunicar gratidão. Contudo, lembre-se de que não é um ato vazio e desprovido de sentido, e sim uma fala emocional, feliz e repleta de significado de que alguém fez algo por você. Transforme esse estilo linguístico em estilo de vida abundante e colha os frutos. A perfeita linguagem. Tudo comunica. O tom de voz comunica, o olhar comunica, o corte do cabelo comunica, os gestos comunicam, a postura comunica. Tudo comunica. Até omissão e ausência comunicam. E toda a comunicação emite simultaneamente um comando externo e outro interno. O comando externo vai ao mundo e às pessoas, levando consigo sua comunicação. Já o comando interno vai para dentro de você, reforçando suas crenças ou modificando-as. Muitas pessoas falam em mudar,
mas continuam comunicando as mesmas coisas. Você tem aprendido aqui a mudar radicalmente a sua vida através da mudança de sua comunicação verbal. Contudo, podemos ir ainda mais longe. Podemos conquistar a perfeita linguagem, o mais poderoso de todos os estilos linguísticos, algo que, além de mudar a sua sorte, literalmente, pode blindar você, sua família, seus negócios e sua carreira. Vamos então aprender a perfeita linguagem. Lembro-me de um caso em que um empresário levou seu filho adolescente para uma palestra motivacional de vendas que eu ia ministrar na sua empresa, pois acreditava que eu poderia dar um jeito no garoto problemático. Em determinado momento durante a palestra, pedi que as 400 pessoas no auditório formassem duplas e se olhassem nos olhos, dissessem algo positivo ao colega e depois se abraçassem. Superados os primeiros momentos de vergonha, cada dupla foi entrando no clima e cumprindo a tarefa. Contudo, no meu lado esquerdo, bem na frente do palco, na primeira fileira, estava o dono da empresa e seu filho. Quando olhei para eles, o pai estava segurando os ombros do filho e dizendo extremamente assim: Filho, você é o meu orgulho, meu filho mais velho, o meu sucessor. Eu te amo. Nesse momento, o filho olhou para o pai com uma cara de riso, tentando avaliar se ele estava falando sério ou se aquela declaração de amor é uma brincadeira ou um roteiro bem ensaiado. Vendo o filho levar na brincadeira aquele momento, o pai reforçou sua posição e sua declaração de amor, dizendo: Filho, é sério, você é meu filho mais velho que gosta de números como eu. O filho que se parece comigo em tudo. Filho, você é o meu herói, eu te amo. Em seguida, o pai, cumprindo os passos que ordenara, envolveu seu filho com um abraço. Nesse momento, vi a face e o semblante do jovem de 14 anos mudar. Ele ficou vermelho, fez uma cara que misturava raiva e tristeza, bruscamente se afastou do abraço do pai e começou a falar alto, repetindo: Por quê, pai? Por quê? O pai, sem entender nada e completamente angustiado, com o choro sofrido do filho, questionou: Por que o quê, filho? Não estou te entendendo. Estou dizendo que te amo. E o garoto, ainda se mantendo afastado, volta a indagar o pai. Por quê, pai? Por quê? O pai, sem entender, volta a falar. O que você quer dizer, filho? E com a voz ainda mais alta, o filho revelou: Porque tive de esperar 14 anos para ouvir seus elogios e que você me ama? Por quê? E antes que o pai respondesse, o filho continuou: Pai, eu já fui para o quadro de honra do colégio e já fui expulso. Já tirei 10 e já tirei 0. Já fui atleta campeão e não fiz nenhum esporte. Eu já bati e já apanhei. Eu fiz tudo o que você queria e fiz tudo ao contrário. E só o que eu queria era ouvir você dizer: Eu te amo. O pai, na sua angústia, respondeu ao filho que daquele momento em diante ia dizer que o amava. E repetiu mais 2 vezes: Filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Ao que o filho, sentando-se envolto em lágrimas, disse: Pai, você não sabe de nada, e eu não tenho mais tempo. Acabou para mim. Desesperadamente, o pai tentou retrucar e dizer que ele tinha apenas 14 anos e tinha todo o tempo do mundo. Ao que o filho respondeu com um ar duro e rancoroso: Você nunca me amou, você ama seus charutos, seus vinhos, suas motocicletas. Isso é o que você ama. E continuou sentado, chorando com a cabeça entre as pernas, enquanto todo o auditório viu o sofrimento dos dois. No dia seguinte, aquele empresário me procurou com seu filho, pedindo que eu fizesse coach com o garoto. De forma bem direta, eu disse que até poderia fazer coach com o filho, mas era ele o canal de mudança. Sem entender, ele perguntou por que ele, uma vez que era o filho que estava com problemas. Tive então de explicar que o que o filho estava passando era pela dificuldade dele em comunicar amor em atos, palavras e ações. Uma disfunção causada pela ausência do estilo linguístico do amor. Ao que ele me respondeu com uma frase feita tão antiga quanto idiota. Mas eu nunca deixei faltar nada para ele. Comida, roupa, colégio, passeio, etc. Sem me segurar, eu disse uma das minhas frases célebres. De carro, motocicleta, cavalo, o dono cuida. Contudo, filho, o pai ama. E continuei: cuidar do seu filho é apenas uma obrigação imposta pela lei. Contudo, amar seu filho é prepará-lo para ser forte, livre e feliz no futuro.
E isso é mérito de um pai e de uma mãe sábios. E fui ainda mais direto. Se você ainda não entendeu quando o seu filho lhe disse que não tinha mais tempo, é porque ele está viciado em crack. O pai ficou branco, depois vermelho, e com uma expressão de espanto sentou-se e perguntou: mas por que, se nunca faltou nada para ele? Para lhe responder, repetia as mesmas palavras que o filho havia dito. Lá os caras batem no meu ombro e dizem que eu sou fera. Lá eles dizem que eu sou forte. Lá eu me sinto importante e elogiado. Quando eu chego lá, eles param o que estão fazendo para ficar comigo. Eu os ensino a jogar PlayStation e basquete. Lá todos têm tempo para mim. De fato, aquele pai não amava seu filho. Ele cuidava, provia o sustento e até o luxo, mas não comunicava amor em atos, palavras e ações. Não participava e não mostrava o valor que aquele jovem tinha. É como um ser humano sem amor na quantidade e na qualidade certas, é como uma planta sem água e luz. Seu desenvolvimento jamais será pleno. Durante o processo de coaching, o pai aprendeu novos estilos e padrões linguísticos. Ele refez seu casamento, mudou sua maneira de gerenciar sua empresa, mas, sobretudo, usou seu novo estilo de comunicar para resgatar o filho das drogas. Hoje, 6 anos depois, o jovem está no 2º ano de engenharia e a empresa do pai dobrou de tamanho. Mas a maior mudança é a capacidade dele de comunicar amor às pessoas certas e de maneira intensa e verdadeira. O que eu quis mostrar com essa história é que a perfeita linguagem é o amor. Não o amor sentido ou pensado, mas o amor comunicado em atos e palavras. Amor comunicado verbal e não verbalmente. O amor comunicado que altera a psique, a matéria e a própria realidade ao redor de quem o comunica. Fundamentos da perfeita linguagem. Quando falamos da perfeita linguagem, é necessário dar bases palpáveis para que ela faça parte do seu dia a dia. Assim, trago uma característica fundamental dessa linguagem: o conteúdo e, consequentemente, os sentimentos por ele produzidos. Fui modelando, mapeando e pesquisando a linguagem dos mestres na arte de liderar e se conectar positiva e produtivamente com outras pessoas. Então, uni didaticamente essas características que apresento agora. O conteúdo diz respeito ao que é produzido na pessoa que recebe a sua comunicação. É como a mensagem que vai no corpo de e-mail que é lida por quem a recebe. Contudo, certamente não é qualquer mensagem ou conteúdo que produzirá a perfeita linguagem. O conteúdo da perfeita linguagem possui 4 fundamentos: pertencimento, importância, significado e distinção. Esses fundamentos linguísticos constroem ou destroem, aproximam ou afastam, curam ou adoecem, motivam ou desmotivam. E de forma literal, esses conteúdos matam ou salvam. É comum ocorrer casos de reações exageradas e violentas no trânsito logo depois que a pessoa, sentindo-se prejudicada, grita palavrões e acusações. Palavras em situações assim podem gerar agressão física e até mortes. Quantas histórias já não ouvimos de pessoas que se mataram depois de serem agredidas verbalmente pela esposa, pelo marido ou pelo pai? Mais uma vez, ações são resultados de palavras. Os acontecimentos que nos sobrevêm estão conectados, isto é, são quânticos. Em alguns momentos é difícil perceber essas conexões, mas em outros elas se manifestam de forma literal e resultam em ação e reação imediatas. Logo em seguida ao que falamos, o evento acontece. Por isso, não se deve esquecer o poder que nossas palavras têm sobre nossa vida e sobre a vida dos outros. Pais, líderes, cônjuges, amigos, professores, treinadores e filhos que vivem efetivamente o seu papel são aqueles que, ao se comunicar, passam para as pessoas a certeza de que elas fazem parte de algo maior, pertencimento. Algo que as abriga, ampara e protege, mostrando claramente que estão inseridas em um relacionamento que pertence ao corpo da empresa, que integra um grupo e etc. Essa pessoa que domina a perfeita linguagem mostra para os outros ao seu redor que eles não estão sós no mundo. Pertencimento. Você pode imaginar o que significa isso para quem recebe esse padrão de comunicação? Essas pessoas efetivas no seu papel também usam sua fala verbal e a expressão corporal para mostrar quanto o outro é importante, relevante e faz diferença onde está. Importância. Contudo, não para por aí. A linguagem de conteúdo dos mestres também faz as pessoas ao seu redor perceberem o real significado do que elas fazem e até o significado da própria vida.
E para coroar a efetividade do conteúdo da perfeita linguagem, essas pessoas não tratam o outro como mais um entre muitos. Pelo contrário, elas fazem seus pares se sentirem únicos e diferentes. Distinção. Já quando há significado na linguagem, eu mostro o meu papel no mundo e o papel dos outros. Eu, pai, por meio da minha linguagem, mostro o significado da vida do meu filho. Mostro que a vida dele tem um propósito, um direcionamento, um porquê. Assim, ele sabe que não está de passagem neste mundo. Leia a seguir exemplos de conteúdo da perfeita linguagem com tipos diferentes de pessoas. Exemplo 1. Filhos. Imagine a percepção de um filho ao sentir no abraço protetor do seu pai quanto é importante. E como é para uma criança ter a porta do quarto dos pais sempre ou quase sempre aberta para as noites quando o bicho-papão vem assustá-la. Imagine o que significa para ela, mesmo que não fique ou durma no quarto deles, saber que é aceita e pertence àquele lugar e àquelas pessoas, que não está do lado de fora das muralhas da fortaleza, exposta a animais, bandidos e ameaças, e sim do lado de dentro, onde ficam as pessoas importantes que mandam e residem ali. Exemplo 2. Funcionários. Considere a perspectiva de um funcionário que vê nas palavras e nas atitudes do seu chefe que ele é importante, e não só isso, que ele também pertence àquela empresa. E que juntos estão ajudando e construindo um mundo melhor. E todo aquele empenho e trabalho não é apenas dinheiro, e sim uma missão de vida. E para esse funcionário ficar tudo claro, não sou um peão ou um recurso, eu sou a própria empresa. E mesmo quando ele está no meio de muitos outros funcionários, seu chefe consegue identificá-lo e tratá-lo pelo seu nome. Exemplo 3. Cônjuge. Quando um marido ou uma esposa sente que aquela casa lhe pertence e que é um elo forte daquilo que chamam de lar, passam a emanar um brilho maior e diferente. É fundamental para que cumpra seu papel por dever, claramente pelo tom de voz e pelas palavras do cônjuge que é especial, diferente e único. Quando o marido ou a esposa mostra com atos, palavras e ações que o cônjuge é amado do jeito que é e que aquela aliança que carrega no dedo possui um significado maior, naturalmente o outro se torna a alma daquela casa. E pode confirmar o real significado da sua vida quando ouve seus filhos chamarem pelo nome, pai ou mãe. Exemplo 4. Amigo. Quando alguém olha para seu amigo e o chama de irmão e juntos compartilham das mesmas falas e dos mesmos interesses, é extraordinário. É como fazer parte de uma tribo, é ser igual a ele, mas também se distinguir do restante. É como ter um passaporte especial e exclusivo que só aquela dinastia pode possuir. É o mesmo que dá significado à vida. Exemplo 5. Professor, treinador. Como é ruim acreditar que seu professor é um ser inatingível e que pertence ao mundo do saber e que você pertence ao mundo da ignorância. Como existem professores treinadores que se distanciam dos seus alunos, colocando-se em pedestais altíssimos, onde muitos desses jovens não se atrevem a ir. Quando eu estou ministrando meus eventos, faço questão de estar perto dos meus alunos, de descer do palco, caminhar entre eles e de tocá-los, olhar nos olhos e usar a expressão nós. Nada me dá mais prazer do que acabar um evento de 3 dias com 15 horas por dia de treinamento e ao final poder abraçar meus alunos, ouvir o que eles têm a dizer, mas sobretudo, nada deveria ser mais importante para um professor do que ver quanto ele tem a aprender com cada e diferente aluno. Como palavras podem suscitar aprendizado, disposição e integração? Tive um aluno que me perguntou por que não desisti dele. Minha resposta foi bem simples. Você é importante para mim, a Febracis é a sua casa e tenho certeza de que tudo por que você passou faz parte de algo maior. Esteja certo de que existe um significado em tudo isso. E logo ali na frente você vai usar todo esse aprendizado de dor para prosperar e ainda ajudar muitas pessoas ao seu redor. Chorando emocionado, ele me abraçou e pouco tempo depois lá estava ele simplesmente cumprindo essas palavras. Compare sua linguagem com a mesma categoria de pessoas dos exemplos apresentados e responda. O que você vem comunicando para seus pais, que são a matriz da qual você foi feito? E para seus filhos, frutos do seu eu? Como você vem tratando sua equipe ou colega de trabalho? E seu cônjuge, como se sente em relação a você? Eu o convido a preencher a tabela a seguir, pontuando de 0 a 10 a nota que você se dá em cada uma das suas comunicações dos conteúdos da perfeita linguagem em relação às principais categorias de pessoas da sua vida.
Perceba que existem duas colunas em branco. Nelas você pode inserir a pessoa, a categoria de pessoas que foram importantes para você. Tabela conteúdos linguísticos versus categorias humanas. Pertencimento, importância, significado, distinção. Cônjuge, pais, filhos, pessoas próximas, amigos, colegas de trabalho. Depois de você se avaliar em cada um dos 4 conteúdos, some suas notas e avalie o total para cada categoria humana. A nota máxima é 40 e a mínima é 0. Olhando para a qualidade da sua comunicação, você pode entender duas coisas. A primeira relaciona-se à qualidade e aos resultados da sua própria vida. A segunda refere-se à qualidade dos seus relacionamentos. Com base nessa avaliação e nos resultados práticos que você de fato tem colhido, resta perguntar: como você vai alcançar a perfeita linguagem com cada uma dessas pessoas ou categoria de pessoas para experimentar o melhor da relação e o melhor da vida? Responda nas linhas abaixo quais são suas decisões a respeito de cada uma das colunas da tabela. Cônjuge, pais, filhos, pessoas próximas, amigos, colegas de trabalho. Comunicação de luz ou de trevas. Além da qualidade dos 4 conteúdos que você comunica, o que você costuma comunicar para as pessoas relacionadas acima? Você comunica paz, alegria, aceitação, amor, carinho, afeto, amor próprio? Ou comunica indiferença, falta de tempo, raiva, impaciência, mau humor, medo, insegurança, desunião familiar? Sinceramente, o que você tem comunicado para as pessoas mais próximas de você? Aquele pai empresário a que me referi antes plantou palavras e ações e colheu todo tipo de problemas com seu filho e também com a própria vida. Quando ele decidiu plantar coisas diferentes, novamente colheu resultados, mas dessa vez eram frutos diferentes. Olhando para a tabela a seguir, observe que do lado direito existem 5 palavras. Peço que, à medida que for lendo o texto explicativo, você vá completando a tabela. Lado das trevas, lado da luz. Lado das trevas, menos 10. Lado da luz, 10. E no meio, 0. Lado da luz, Deus, certeza, paz, vida, amor. A primeira tarefa é preencher os opostos das palavras que constam do lado direito da tabela. Começando de baixo para cima, temos no lado direito a palavra amor. Qual palavra é oposta a amor? Que tal ódio? Se você concorda que o oposto de amor é ódio, peço que escreva essa palavra do lado esquerdo, na mesma linha da palavra amor. Se você acha que é outro, o oposto da palavra amor, fique à vontade para colocar ali o que achar melhor. Se de um lado tem amor e do outro lado tem ódio, que palavra estaria entre as duas? Que tal indiferença ou distanciamento? Se você concorda, peço que escreva essa palavra ou outra que julgar mais adequada no centro da tabela, na mesma linha de amor e ódio. Indo para a linha de cima, qual é a palavra oposta à vida? Que tal morte? Se concorda com a palavra morte, como o contrário da palavra vida, escreva acima da palavra ódio. E no meio, entre a vida e a morte, que palavra se ajusta? Que tal doença? Se for outra, pode escrevê-la. Agora vamos à linha da paz. Qual palavra oposta à paz você colocaria no extremo esquerdo? Inquietude ou falta de tranquilidade? Coloque a palavra que achar melhor. E no meio das duas, que tal estresse? Na linha da certeza, a palavra oposta seria dúvida? E no meio, que tal medo? Finalmente chegamos à primeira linha, Deus. Se ele está no extremo direito, qual é o oposto a Deus que você colocaria no extremo esquerdo? Diabo? Força do mal? Então, escreva no extremo esquerdo o que você acredita que corresponde ao oposto de Deus. E no meio, entre Deus e o seu oposto, o que cabe nesse local? Falta de fé? Preencha conforme achar mais adequado. Observe essa tabela que montamos juntos e reflita sobre seu relacionamento amoroso. Pense na pessoa amada, em você e no relacionamento que mantém e marque com sua caneta entre o 10 no extremo direito e o menos 10 no extremo esquerdo. Como está a sua comunicação com essa pessoa em cada uma das 5 linhas? Seja sincero e pontue que nota você dá para a sua comunicação de amor para essa pessoa. Se é uma comunicação de amor real, constante, sincera, certamente você vai pontuar a linha do amor perto do 10. Entretanto, se você algumas vezes é impaciente e quando sob estresse é grosseiro, se costuma ser um pouco distante, certamente sua nota não passa do meio da tabela. Faça a mesma avaliação com seus pais, se ainda os tiver, ou com a memória deles. Faça também com filhos.
Você comunica amor, lado direito, distanciamento, meio ou raiva e impaciência, lado esquerdo. Faça essa avaliação em todas as conexões e se pergunte o que de fato você tem comunicado para essas pessoas tão importantes na sua vida. Aproveito para convidá-la a fazer outra análise. Se Deus e seus complementos ou sinônimos estão do lado direito e o diabo e seus complementos ou sinônimos estão do lado esquerdo, em qual lado você tem jogado? A quem você tem agradado com sua comunicação? A Deus ou ao seu oposto? Essa tabela pode se tornar um verdadeiro mapa de causa e efeito em que você pode mensurar a sua comunicação atual e saber que resultados esperar na sua vida. Enfim, por qual lado você vem caminhando com sua comunicação? Do lado da luz ou no lado das trevas?